Vamos lá. Então, estamos aqui em mais uma conversa sobre a atualização do Código Civil, dessa vez com a minha amiga, colega Juliana Ribas, a Ju Ribas, advogada aqui em Porto Alegre, mestre em Direito, doutoranda em Direito, tudo pela PUC, especialista em Direito Societário e Direito Tributário, professora universitária e fundadora da Casa Norma. E de todas esses títulos, eu acho que o que eu mais entendo é o da fundação da Casa Norma, porque é uma organização muito interessante, né? Um híbrido, digamos assim, do mercado, que tem uma riqueza institucional muito grande, que é exatamente o que mais se estuda na administração de empresas. Ju, tu sabe que eu fui fazer o meu doutorado em administração, Sim, e lá a gente vê 10 linhas da teoria institucional para entender o que se acontece nas organizações, como elas se organizam, como que elas fazem o meio-campo entre o mercado puro e o societário, né, o mercado societário, como que elas estão ali. E realmente, eu acho que é talvez o que há de mais difícil, né, dentro das firmas e organizações de empresariais, fazer todo esse regime institucional estritamente próprio, estrito daquela organização, né, que não se compara a nada, né, contextualizado no tempo e no local, e fazer dar sim, certo e constituir uma estrutura de governança. Então, assim, eu sim. acho espetacular o teu projeto com a Casa Norma e muito feliz que tu tenha aceitado conversar um pouquinho conosco sobre direito societário, né? Quero te agradecer em meu nome, tá? Eu sou o diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, e pelo nome da nossa presidente, a doutora Sulamita Cabral, que nos deu essa oportunidade de falar sobre a atualização do Código Civil e convidar aí vários colegas para estarem junto. A Ju vai falar sobre prevenção de conflitos societários. A gente estava discutindo antes se era prevenção ou gestão ou ambos, Sim, mas essa perspectiva de atualização do Código Civil no sentido de fazer uma prevenção, uma gestão dos conflitos societários a partir da estrutura normativa. Ju, boa fala. Qualquer coisa vou fazendo alguns comentários, mas vai ser uma honra te ouvir. Obrigado por aceitar aí o convite. não, eu que agradeço. Bom dia, né? Obrigada pelo convite. Faço no teu nome o agradecimento, né? Mas pelo IARGS, é um instituto que admiro bastante, acompanho. Achei genial a ideia de trazer para o YouTube essas conversas, assim. Sou uma pessoa que milita pela democratização, de conteúdos, quando a gente passa por esses momentos de reforma, de discussão, como é valioso antecipar e ir acompanhando essas discussões. Tive a oportunidade de fazer isso quando reformamos o CPC, de estar em grupos de pesquisa, de estar nessas discussões, assim, alguns anos antes, e como faz diferença quando é aprovado o texto, a gente já está mais contextualizado, mais preparados, inclusive, para isso. A gente consegue dar conta com mais facilidade. E o que vocês estão fazendo no Código Civil, que enfim, teve alterações em tantos lugares e já é um código imenso, acho que entra nessa jornada. Obrigada por esse carinho com a Casa Norma, né, Arnaldo? Tu és um parceiro. A gente está fechando 5 anos. Esse mês a gente fez 5 anos de PJ, digamos assim, né? De empresa. E quando nós tivemos a ideia, assim, o primeiro desenho, e ele mudou com o tempo, fomos ao teu encontro para compartilhar com, assim, um estudioso, um expert em redes. A gente está criando, pensando numa rede colaborativa e os teus insights, as tuas ideias, à época, eu me lembro direitinho de cada ponto que tu trouxeste. Eu ainda tenho o bloco de anotações daquela reunião, inclusive, e colaborar é isso, né? Estar disponível para ouvir sempre, para dar e receber, né? Isso é importante. A casa
foi o primeiro, mas permanece o único ecossistema colaborativo de advocacia no Brasil. Existem coworkings jurídicos, né? Eu me anima o crescimento deles pelo Brasil. A casa ela possui um coworking na sede de Porto Alegre, mas hoje ela é uma organização, tem uma base que é uma empresa, uma atividade mercantil, mas que contempla, realiza uma curadoria, a facilitação da colaboração, mais de 60 escritórios de advocacia hoje. A gente tem escritórios de Porto Alegre, do interior, a gente tem escritórios de outros estados, e na medida que passamos para os encontros síncronos híbridos, hoje nós conectamos, e a ideia é ampliar no online advogados de todo o Brasil. A gente tem advogados que estão se formando, passando na OAB e entrando, e a gente tem advogados que advogam há 40 anos, num ecossistema horizontal, pautado por uma comunicação não violenta, que tem uma cultura colaborativa, desde encontros de supervisão a fazer negócios juntos, profissionais de todas as áreas, vários profissionais de algumas áreas, inclusive, né? Temos muitos advogados trabalhistas, jornalistas, contratualistas, familistas, que colaboram entre si, grupos de estudo, também um coletivo de muito afeto, assim. Então, sim, é um híbrido único, né? E é sempre um desafio, mas felicidade de estar aqui 5 anos depois, tendo dado certo. A gente ter chegado nesse tamanho, nesse êxito, assim, e pensando novos caminhos. Hoje nós temos membros que nos ajudam a pensar, que estimulam esse. Para onde é que a gente vai? Qual é o projeto no que vem? O que a gente vai fazer? A gente podia abrir tal coisa? Vamos fazer um grupo de estudos? Então, os próprios membros articulam isso. Te espero para um cafezinho depois presencial lá, né? Faz tempo que tu não vai. E entrando no nosso tema, quando eu recebi o convite, né? E foi um convite muito aberto também, agradeço por isso, para escolher um tema. Hoje eu estou professora de Direito Societário. Na verdade, já faz alguns anos, já faz também uns 5 anos. E na graduação em Direito, no que vem eu vou acumular com tributário, mas a minha disciplina nesses últimos 10 semestres tem sido o societário, Direito Empresarial 1, né, que fica. E a minha advocacia diária, rotineira, é o societário também. Que parte do societário? O judicial? Não. O que eu faço todos os dias é o acompanhamento de sociedades, às vezes de alguns interesses de sócios, na formação da constituição de negócios, então a gente faz o desenho de novos negócios, ou de expansão, entendes muito bem disso, né, Arnaldo? De expansão de novos negócios e soluções, atrelado ao tributário, que é a minha raiz, né, minha tese de doutorado, enfim, eu acho sempre importante as escolhas societárias, diversas em natureza, desde natureza jurídica, tipos societários, são pautadas pelo custo, né? Pelo tributo também. Ignorar isso, na minha opinião, não dá. Mas no dia a dia, contratos sociais, acordos de sócios, algumas mediações empresariais. Por que eu falo isso? Quando eu fui analisar as alterações do livro, de direito empresarial, claro, temos como professora, a gente já vai avaliando como o que muda, o que facilita. O 966 no conceito de empresa facilita a minha vida, que é uma beleza agora para explicar, porque está ali descrito, mas não é o nosso foco. Me chamou muito a atenção a parte societária. Então, quando a gente fala em gestão de conflitos, o que dá problema no dia a dia? E eu queria fazer um recorte, assim. Estamos falando de Porto Alegre, por mais que eu atenda sócios, sociedades de outros estados, nossa, normalmente é Porto Alegre e São Paulo que eu faço, algumas emissões assim de cultura mesmo, até de educação societária, empresarial, uma educação organizacional, eu vou me referir a tudo que a gente está imerso aqui gaúcha, tá? Porque é um pouco diferente. Algumas coisas a gente ainda precisa se desenvolver, principalmente no que tange a uma prevenção, a uma gestão de conflitos, ao acordar antes. Então, assim, quando a gente pensa num bom português, o que dá problema após a constituição de empresas, né, de uma pessoa jurídica, do ponto de vista relacional?
quando a gente percebe ruídos, disputas, quando nós advogados, assim, às vezes a gente constitui a própria empresa e depois retorna, mas pessoa jurídica depois retorna, mas somos chamados às vezes para uma consulta jurídica, comumente, né? Momentos de disputas deliberativas, então, não consigo entrar num acordo, um ponto importante da sociedade. E isso, às vezes, é o final do primeiro ano que a gente vai discutir o que fazer com o lucro ou com os resultados. Eu costumo dizer que a relação societária no ponto zero, quando é do investimento, está tudo bem, mas nos momentos de extrema escassez, a gente percebe ruídos e um início de dificuldade. Nos momentos de entrada de volumes significativos, né, de lucros, ou enfim, de uma margem, também pode dar problema, porque há uma questão de que faremos com esses valores, né? Planejamos antes o que faríamos e a gente firmou isso no papel. Uma coisa é planejar um crescimento, uma expansão, e há reações diferentes, existem reações diferentes quando o dinheiro entra na conta. E tudo isso perpassa decisões, né? E decisões organizacionais podem ser organizadas, né, firmadas, pactuadas com antecedência para prevenir conflitos. Eu coloco um podem devem, né, quando ingresso numa sociedade para fazer esse trabalho. Então, disputas deliberativas decisórias. Um outro ponto que costuma dar problema, momentos de partilha. Então, eu sou sócia, eu pessoa física, né? Uma pessoa natural de uma sociedade empresária. Tem momentos da minha vida particular, eu posso estar falando aqui de um divórcio, né? De uma partilha de bens, e os interesses da minha cônjuge, do meu cônjuge, nas minhas cotas sociais, dependendo do regime, o que acontece, como acontece, a valorização deste, e até o código, isso já foi dito, né? Essa parte da partilha da minha ação, ela é alterada também. Então, nesse anteprojeto. Então, é um ponto de atenção. Nos momentos de partilha, daí causa mortes, né, sendo na sucessão, né, desse sócio, dessa sócia que falece, como se dá. E especificamente nesse ponto, assim, eu tenho auxiliado alguns empresários e empresárias a pensar o seu partir, né? A pensar essa transição de gerações, ou a conciliar, planejar com os seus sócios, que não são da mesma família. Vamos passar esse negócio para a segunda geração? Não vamos? Quem fica? Como fica? Então, isso eu tenho feito esse trabalho preventivo na advocacia e que as alterações do novo código vão abordar isso também. E a gente falou de partilha, o que costuma dar problema também no momento de retirada, assim, em geral, de sócios, exclusão ou retirada, a apuração de haveres. Então, temos disputas, decisões, as partilhas causa-morte, e pensando em partilhas de bens no momento de divórcio, a solução de união estável pode entrar aqui também, e a apuração de haveres no momento de retirada. Claro que a apuração de haveres é um instituto que vai se aplicar às partilhas também, mas pensando no momento de retirada, 4 momentos. Podemos ter problemas por vários motivos, mas eu gosto de dividir nesses 4 grandes grupos. E quando eu fui analisar as alterações, do ponto de vista de um design legislativo, de um design normativo, eu vi uma prevenção, eu identifico essa preocupação. Talvez porque a gente lotou o judiciário nesses últimos 20 anos com disputas societárias, acho que sim, né? E disputas societárias no judiciário costumam ser morosas, não acompanham um tempo, às vezes inclusive para garantia da sobrevivência daquela empresa, que a gente costuma dizer, né, do tentar, às vezes atrabanca um negócio, uma disputa societária, não consegue pensar futuro, e empresas morrem de disputas societárias muitas vezes, né? Disputa de uma exclusão de um sócio, exemplo, ou a própria apuração de haveres. E a gente percebeu, e eu percebi, assim, analisando alguns pontos
de alguns artigos que foram, cujo anteprojeto visa alterar, não foram alterados, espero que altere, esse olhar. Era o motivo principal? Passa pelas motivações? Alguns sim, outros não são expressos. Faz sentido? Beleza. Eu vi isso, Mas, eu estava pensando numa perspectiva do quando eu falei sobre, na verdade foi o Raif, nosso colega de Pernambuco, fez uma conversa falando sobre as alterações do 421, que é a função social do contrato, e a inserção ali do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Até que ponto que isso sim é uma tendência para desjudicializar os conflitos interempresariais, né? Mas até que ponto isso não está na contramão do que a gente começa a ver de tipo de organização que existe no mercado? A gente está tendo todo um mercado organizado em rede, um agronegócio em cadeias, né? Uma plataformização de fornecedores e prestadores de serviços. Então, é uma padronização do mercado, que é feita através de contratos adesivos, né? Que denota muito mais, e é óbvio que denota muito mais a fraqueza de quem está aderindo, porque isso é economia, isso é a revolução das redes, né? A flexibilização dos negócios, das pessoas, da comunicação. E eu fico, sempre que fala nisso, eu fico não, a primeira coisa que eu penso é exatamente isso, até que ponto essa gestão não significa, né, algo tipo algo inconstitucional, né? Algo de privar a gente de algum direito ou de pleitear esse direito, né? Mas eu estou ouvindo, vamos lá. não, são reflexões muito válidas, assim, eu tô o tempo todo pensando. Eu devia transmitir mais esse pensamento em escrita como uma doutoranda, mas eu sou uma pessoa que fico sempre refletindo, assim, e por que que eu digo que eu gostei de vários pontos? Porque eles incentivam, por meio, um comportamento, né, por meio da obrigação, né? Por exemplo, o 997 dispõe a obrigatoriedade de certas cláusulas do contrato social, de pensarmos em certos pontos. E essa reflexão vem da minha prática, né? Eu poderia aqui teorizar por uma análise econômica comportamental, que eu adoro, é a minha linha de pesquisa, mas eu não vou, não, eu não gostaria hoje, né, que a nossa conversa é mais curta, precisa ser breve e direta e por essa linha. Mas assim, é muito comum quando eu começo a estabelecer conversas entre sócios que desejam empreender conjuntamente, né, estabelecer sociedade, estão pensando no negócio e desejam ser sócios. Eu faço perguntas, por exemplo, muito conectadas a uma justiça material entre eles, né? O que eles sentem que é justo, pensam que é justo na hora de uma distribuição de lucros, em sociedades mais conectadas a serviços, né? Prestação de serviços, ou que eu tenho sócios que não são aquela figura, às vezes, muito clássica que a doutrina, não, um sócio investidor e um sócio que executa. Não, tá todo mundo colocando a mão na massa. Vamos pensar em startups, vamos pensar em negócios, né, um pouco mais atuais, conectadas a uma nova economia, negócios de propósito, enfim. E eu faço algumas perguntas assim: o que acontece se parar de trabalhar, o fulano parar de trabalhar? Muda teu plano de vida, né? Direto na operação. Porque, do ponto de vista societário, de ter cotas é um direito patrimonial, não está conectado diretamente à execução de um serviço na sociedade. Mas que seja administrador, que vai prestar contas, ok, mas eles param assim, é verdade. O que que acontece? Vamos conversar sobre isso? Por quanto tempo você deseja trabalhar nessa sociedade? Então, essas conversas prévias ao contrato social, na prática, eu vejo elas muito importantes, inclusive porque depois de algumas consultas, ou quando a gente fala, eu chamo de workshops, né? Mas porque a gente tem uns temas de casa, algumas atividades, de design contratual mesmo, muitos decidem não continuar juntos.
Então, é uma gestão, uma prevenção de conflitos, inclusive, não vamos contratar, não vamos ingressar nessa sociedade. Então, quando a gente dispõe uma obrigatoriedade, exemplo aqui do 997, né, de pensar em método de disputa, método de apuração de haveres, para além de um termo que é tão abstrato para o empresário, balanço de determinação, não, vamos conversar sobre, com base na natureza do teu negócio, como que se faz a avaliação dessas cotas, porque a gente tem negócios, economias tão diversas, e responsabilizar um código civil, que é algo que precisa ser universal, né? Para criar critérios de avaliação de apuração de haveres para cada nicho é irreal, né? Não seria, não é a intenção de um código. Então, pensar sobre isso, vamos chamar um auxiliar do empresário, um consultor, um contador, uma contadora, a própria advogada, para pensar isso. E, para além disso, vamos conversar sobre critérios de justiça, porque a gente, quando estuda economia, motivações das disputas judiciais em diversos nichos, mas as empresariais também, a motivação real está muito mais conectada a senso de justiça e injustiça, né, ao critério subjetivo das partes, do que ao caso concreto, necessariamente. Isso a gente vai ver no direito do trabalho, direito societário, entre outros. Esses estudos já foram feitos, quando se questiona lá no Justiça em Números as causas do ingresso. Então, a obrigatoriedade de pensar essas situações antes ou agora, né? Porque a gente vai precisar alterar esses contratos sociais no momento que for se manter esse texto legal, da vigência do código. Vamos alterar. Vamos pensar? Porque o conflito está ali. O conflito, ele nasce no momento que a gente não tiver os mesmos valores na morte de alguns sócios, no momento que eu não quiser que ingresse um herdeiro, mas esse herdeiro ouviu a vida toda do pai que ele ia ingressar na sociedade que era dele, mas eu não quero, como a sócia remanescente. Esses conflitos, eles chegarão, porque é da natureza relacional que eles cheguem. Vamos conversar antes para pactuar, né, e trazer uma segurança relacional, jurídica para a nossa sociedade. Isso alguns artigos trazem. Quer falar, Dalva? Abrir o microfone. Queria te dizer que esses dias mesmo eu estava lendo um artigo, estava fazendo uma avaliação para uma revista lá da administração de empresas sobre justiça organizacional e governança. Muito lindo o artigo, assim, alguns problemas estruturais, assim, mas uma literatura muito, muito interessante para quem trabalha com acordo de sócios, né? Como fazer, né? E isso que eu queria te perguntar também, antes de continuar. Quantos por cento das empresas que tu vê aí tem acordo de sócios? Das limitadas, médias e pequenas empresas? Raríssimas. Não há uma cultura aqui, gaúcha, principalmente, assim, de acordo de sócios. Eu luto muito, assim, inclusive para incentivar. Aqui eu quero trazer um contraponto, tá? Porque, assim, eu vou listar os artigos para atenção, que é para o nosso ouvinte, mas quem tá visualizando, sistematizar, né? Então, alguns pontos conectados a esses quatro nichos, né, de conflitos que a gente percebeu. O 997, que é o artigo que versa sobre contrato social, incisos 1, já fala, inclusive, quando o sócio for pessoa jurídica, alguns sócios for uma pessoa jurídica, explicitar, expressar o método de parâmetro de apuração de haveres daquela pessoa jurídica que é sócia. Não é nem da pessoa jurídica que estamos constituindo. Então, a ideia de eu simplificar, eu colocar no mesmo documento, esses, na prática, são informações que se demora a se buscar. Às vezes depende de uma intimação, depende da parte, por exemplo, no judicial, entre outros quesitos. No 9 também, né? Se as disputas entre os sócios, a arbitragem ela está presente nas alterações do empresarial, societário, em vários momentos, assim. Podia ter falado sobre isso, mas não é tanto meu foco da prática, eu não trabalho, eu faço poucas arbitragens. Mas importante aqui
Se eu tenho que escolher arbitragem ou não, olha que bacana, eu tenho que explicar para o meu cliente o que que é arbitragem. Isso eu acho de genial, né? Explicar que existe, porque muitas pessoas não sabem que existem. Quando a gente pensa em um pequeno e um médio empresário, em faturamento, arbitragem não é uma realidade. Então, explicar que existe, explicar o tempo, explicar o custo, que a arbitragem tem um custo diferenciado, explicar as câmaras. A gente pode dispor, que eu acredito, eu interpreto esse artigo, o inciso 9. Se eu tenho que falar que arbitragem, uma cláusula arbitral, eu posso inclusive indicar a câmara, né? Já deixar ali determinado para onde vamos. Não deixar aberto para que isso também não seja um conflito. Prefiro essa ou essa, não, já indicar a câmara arbitral. Então, parto desse pressuposto, porque nós temos depois um capítulo sobre arbitragem, né, no CPC, que dispõe isso, essa possibilidade. O 1010, o parágrafo segundo, quando fala assim, no caso de empate, se o contrato social não estabelecer a solução, e no caso de empate já estava previsto, mas eu sempre olho os entre vírgulas, né? Se o contrato social não estabelecer a solução, vivemos ainda, para o pânico de Juliana Ribas, muita sociedade 50-50, né? O 50%, 50%. Eu tenho dois sócios e a gente dividiu. Pânico de direito societário. E a importância de estabelecer num acordo de sócio ou no contrato social o que acontece no caso de empate. Eu tenho um voto de Minerva, que critérios serão, né? Eu gosto de trabalhar com a ideia de função de interesse, quais serão os elementos dessa escolha? Se prioriza tempo, segurança, dinheiro, economia, investimento? O quê? Na minha escolha. Eu posso criar critérios hermenêuticos de escolha organizacional. A microeconomia pode basear isso em teoria da escolha. Vamos criar uma função de utilidade da minha organização? Né? Então, isso eu já faço nos contratos, mas é um convite do 1010, parágrafo 2º, se o contrato não estabelecer o critério de desempate. O 1011, parágrafo 2º, aplica-se às atividades, deveres e responsabilidades dos administradores no que couber as disposições da Lei de SA, né, da Lei 6404, que não é comum, assim, isso a gente discute muito no judiciário depois, a gente vai trabalhar faltas graves, destituição do poder da administração, enfim, investigar, às vezes até num cenário de apuração de dissolução parcial da sociedade, de apuração de haveres, investigar deveres de ressarcimento ou faltas do administrador, muitas vezes nos faltam critérios. Se eu não disponho ali uma subsidiariedade no meu contrato social, uma limitada à Lei 6404, pensando em sociedades limitadas, tá? Os meus exemplos todos são nesse contexto, que é, no contexto de Rio Grande do Sul, são a maioria das sociedades. A gente pode entrar no mapa de empresas do GovBR, esses números ficam evidentes, mas a gente tem em Rio Grande do Sul 2.500 sociedades anônimas apenas. Então, a nossa grande maioria de empresas no Rio Grande do Sul são ou MEIs, esmagadora maioria MEIs, ou sociedades limitadas. É dessa realidade que a gente está falando no judiciário gaúcho. E faltam critérios, assim, não, a 6404 não é uma lei que os critérios de governança são aplicados, assim, naturalmente, ou que faz parte do dia a dia dos pequenos e médios empresários, né, dessa realidade limitada. Então, trazer esses deveres da administração são interessantes, assim, até para educação mesmo daquele sócio, prevenção de conflitos nisso, acompanhamento de assembleias, né, posteriormente. Gostei desse parágrafo segundo. Vou colocar só o que eu gostei, eu não vou ficar criticando hoje, estou de bom humor. O 1027, o parágrafo único, tá? O 1027 falar sobre integração ou não dos herdeiros, do cônjuge ou convivente. Vou ler, né? Os herdeiros do cônjuge ou do convivente de sócio, ou o cônjuge ou convivente que dele se separou, divorciou ou dissolveu a união estável, isso também é uma característica, né? A união estável foi expressa em todos os artigos que falavam sobre cônjuge. Caso não venha integrar a sociedade, concorrerão à divisão periódica dos lucros, até que se opere a dissolução parcial ou total das sociedades. Isso já tinha, tá? Agora, um critério de disputa e que ia ao judiciário
É que não foi alterado, eu tô falando se fosse porque é uma esperança, mas esses lucros recebidos nesse lapso temporal, né, eles são antecipação, é, ou não, né, dessa partilha. E daí o parágrafo único expressa que não, os lucros recebidos não serão considerados adiantamento de haveres. Então, porque isso era, claro, é do interesse da sociedade que é adiante, né? Então, muitas vezes isso entrava na provocação judiciária. Eu já tô te pagando, né? E a ideia da sociedade era, eu tenho uma apuração no valor 100x, eu antecipei lucros até chegarmos a esse número 100x em 40x, eu te devo 60x. Né? Agora não. Eu tenho, inclusive, um incentivo comportamental ao quê? A rapidez, a celeridade da minha apuração de haveres. Porque enquanto eu não chegar num número que faça sentido, né, pelo método já disposto no meu contrato social, a parte está recebendo a distribuição de lucros e não vai entrar nessa conta. Isso, para mim, é um incentivo incrível. Claro, quanto mais rápido, menos problema menos, né? Libera Estamos, e estamos passou. ganhando tempo. Né? E temos uma compreensão objetiva de que não ingressa. Então, a gente já retira do judiciário mais esse problema. Né? O quanto mais a gente afastar do judiciário essas causas societárias, melhor. Né? Porque eu realmente vejo empresas morrendo por causa disso. Né? Seja porque, enfim, algumas decisões ficam quase que, entre aspas, trancadas, né, obstruídas no caráter deliberativo, seja porque ninguém mais quer ser sócio de tanto que briga depois. E esse caráter humano, às vezes, é ignorado nas nossas decisões e avaliações teóricas, né, de Código Civil, mas, na minha visão, precisa ser levado em consideração. Essas organizações são formadas por pessoas, elas precisam ter a capacidade de conversar e de trabalhar juntas. Né? E tu nas organizações vê isso o tempo todo, né? A minha dissertação eu fiz uma análise de direito, economia e organizações também, por isso que eu trago muito essa parte no dia a dia. E no 1028, também a gente tem a inclusão de parágrafos, né? O 1028 é sobre o caso mortes, né? Então, no caso de morte sócio, observar-se-á quando a transmissão de cotas sociais, substituição do sócio e pagamento de haveres aos herdeiros, o que dispuser o contrato social. Então, por quê? Porque eu criei uma obrigatoriedade no contrato social a dispor sobre. Assim, para além do Código Civil, né? Qual é o método? Quais são os critérios de apuração de haveres? Só que ele já dispõe vários parágrafos, né? Bom, se não tiver a previsão no contrato, vamos pensar nesse lapso ou de contratos que estejam irregulares, que não foram alterados. Podem só os remanescentes optar pela dissolução total ou parcial, com pagamento. Parágrafo segundo, podem só os remanescentes por acordo, né, com os herdeiros, ou a quem couber a cota como resultado da partilha regular a substituição do sócio falecido. Então, bom, não vou apurar haveres, mas existe um dos herdeiros que deseja ingressar, né, vamos substituí-lo, ou são todos. Esse é um acordo, é uma sugestão da legislação no caso de resolução da causa-mortes, não havendo previsão do contrato social, novamente, né? Para esses casos que a gente sabe que vai acontecer em quantidade, né, da não alteração sobre o procedimento de avaliação e sobre as modalidades de pagamento dos haveres, aplica-se o 1031, procedendo-se à determinação do valor das cotas por perícia, e daí aqui entra, né? Feita com base na situação patrimonial da sociedade na data da abertura da sucessão. Esses são critérios, parece tão óbvio, mas esses são os critérios de disputa quando a gente pensa em sucessão e a avaliação patrimonial. Talvez o tema mais polêmico hoje e que assola o judiciário empresarial é a apuração de haveres, é a gente ter pouca cultura ou acordos prévios de como que se avalia a minha participação, e isso atravessa expectativas de quanto que eu acho, e ao achar, não saber, né, que vale a minha empresa, que às vezes são desconexas com o mercado. Então, a oportunidade da gente criar métodos amparados, assim, né, de avaliação, tanto no momento de retirada né, voluntária, quanto no momento da morte, são importantíssimos. Eu já faço isso, mas onde é que eu faço? No acordo de sócios. A lei vai expressar no contrato social. E aqui eu tenho dúvidas. Eu acho que é legal a gente trazer também questões.
Eu tenho algumas dúvidas, assim, de... Há uma indução aqui para o contrato social, desses pontos, porque há um desejo de que, enfim, de uma gestão de conflitos e uma saída ao judiciário, ou aqui, inclusive, critérios objetivos que o magistrado ou a magistrada devem analisar, né? Então, bom, não tem no contrato esse método, eu sou obrigado a me remeter ao 1031 esses parágrafos. Eu tenho um guia para o magistrado, a magistrado, o árbitro, a árbitra analisar? Ok, pode ser também sobre isso. Agora, alguns quesitos, como regime, ou até o ingresso, né? Lá, voltando para o 997, inciso 1, diversas que eu tenho que expressar na qualificação ali do sócio, se um sócio for pessoa jurídica, digamos que eu tenho uma empresa de participações sócia nas operações. Eu tenho que, naquele contrato, que é uma empresa de operação, é uma fábrica, é uma indústria, e eu tenho uma participações que visa, inclusive, proteger, trazer privacidade. Eu tenho que dispor o meu método de apuração de haveres da participações. Tem um quê que é muito importante no direito societário de privacidade, de planejamento, que aqui é escancarado. Isso é uma crítica dúvida, assim. Até que ponto nós seremos, na prática, obrigados a publicizar, porque o contrato social é um instrumento público. Qualquer um pode pedir a certidão de acesso ao seu contrato social de qualquer empresa. E esses tipos de acordo, por mais que não existam tantos quanto deveriam existir, são realizados deliberação, de disputas, de saída, de sucessão, e daí aqui até planejamentos de organização patrimonial sucessória, são realizados em acordos sócios. Normalmente para quê? Para manter a privacidade, a confidencialidade desses acordos, né? Porque não há um interesse que o mundo, né, terceiros saibam como eu me organizo com a minha família, com os meus sócios. E aqui eu acho que é um ponto para reflexões futuras, de ganhas e perdas dessa obrigatoriedade de eu explicitar ao mundo, né? Eu acho que, por um lado, por uma mão, eu garanto maior transparência depois nos meus contratos empresariais, né? Saindo do societário, nos meus contratos empresariais eu garanto isso, ou até em novas sociedades que eu vá constituir, os meus futuros investidores e sócios têm acesso a isso, ok. Mas eu também perco esse direito que hoje existe à minha privacidade, aos meus segredos de negócio, às minhas estratégias. Então, isso eu deixo como um ponto a refletir, e até qual o papel do acordo dos sócios, né? Não vai mudar nada, posso estar completamente errada, que se cria aqui um incentivo ou até um critério de obrigatoriedade de um abrir tudo, né? Mas ao mundo por meio do contrato social. Mas qual restará, né, o papel, a função desses acordos parasocietários, né, desses acordos internos? O que resta aos acordos de sócios pós-alteração, né, que, enfim, uma das maiores preocupações de acordos de sócios é a inclusão da apuração de haveres, por exemplo. Isso eu já tenho que dispor sobre todos os métodos de avaliação e para onde vai, né? Ou o que acontece no caso, né? Eu falo para meus clientes, agora a gente vai ter que pensar no momento de divórcio de vocês, mesmo que ele nunca ocorra, né? Vamos lá, a gente vai ter que escrever sobre isso. Normalmente a gente deixa em acordo de sócios. Será que é interessante para todo mundo ver a preocupação do sócio Arnaldo, da sócia Juliana, que passa o seu regime de bens? Entra numa esfera privada aqui, né? Ou o que eu desejo passar aos meus sucessores? Será que isso diz respeito ao público? São questionamentos assim que eu deixo, porque eu adoro terminar com questionamentos. A gente poderia aqui também ir para o 1031, que eu acho que ele merece, inclusive, um encontro. Ó, deixa o convite, Arnaldo. O- Trazer alguém para falar só do 1031, algum colega, porque ele ficou longo nos seus parágrafos e ele realmente assim tem um objetivo de sanar alguns objetos de disputa hoje, principalmente nas ações de dissolução parcial, né, aquela que está prevista no CPC, enfim, no que tange à apuração de haveres, assim, e entrar nele seria alongar demais o nosso encontro. Mas queria deixar esses questionamentos, assim,
Primeiro, minha conclusão, gosto de várias das alterações, gosto do incentivo comportamental a essas conversas e reflexões, acredito que faz parte de um design contratual de gestão de conflitos, que vai ao encontro do que eu faço todos os dias, então é por isso que eu gosto. Ao mesmo tempo, a gente precisa se questionar sobre essas consequências, né? Vai mudar a vida de bastante gente, é, que já se organizaram há muito tempo, já fizeram seus acordos de sócios, que não desejam publicizar essas apurações e como se dá internamente. A gente está pensando, eu me refiro aqui muito a empresas familiares, que também é uma cultura gaúcha de E é ter um um número motor, né? expressivo. É um motor da economia. Exato. E de grandes famílias, né? Estamos falando aqui, daí sai dos pequenos e vamos para os grandes, de grandes famílias. A gente está falando de trazer ao contrato social, que são instrumentos públicos, é, critérios que talvez já tenham sido decididos, e normalmente o foro de grandes famílias que movimentam interesses econômicos e acarretam assim, um efeito em rede, em cadeia, não em rede, mas em cadeia econômica, e que não desejam, porque se desejassem já estaria no contrato abrir essas negociações familiares. Então, tem algum ponto aqui da esfera privada que eu convido a galera aqui do civil mais hard, mais raiz, a refletir, né, no que tange a privacidade, né, a minha esfera privada de planejamento e de escolhas de vida. Do meu casamento, da minha união estável, da minha sucessão. Até onde vai essa obrigatoriedade mercantil? É, e conecta um ponto dos artigos que eu não trouxe, porque, perdão, esqueci, o parágrafo do registro. Esse já foi trazido em algum momento. Mas a obrigatoriedade de registro na justiça, né, na junta comercial, de outros aqui, é o 979. Além de arquivados no registro civil de pessoas naturais, ingressarão também na justiça, então a gente vai ter um acesso mais conjunto, os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado dos bens clausulados de incomunicabilidade e inalienabilidade, bem como a escritura de compra e venda entre cônjuges e conviventes de bens, excluídos da comunhão. Então aqui a gente está trazendo para o âmbito mercantil escolhas e acordos da esfera privada, que eu entendo o intuito de transparência em contratos empresariais e negócios com terceiros e até societários, porque isso não precisaria ingressar num acordo societário, mas mexe também com a esfera da privacidade. Então, eu deixo esses questionamentos, porque entramos numa zona aqui que eu acho que a doutrina vai precisar explorar e muita gente vai debater depois nos congressos. Vai ter muito bate-boca entre familistas e comercialistas sobre o tema. Te agradeço, Arnaldo. Não quero tomar muito mais tempo do nosso encontro também, pelo convite. Que isso, Juliana. Juliana, eu que agradeço, obrigado. E eu acho que isso, né, para finalizar, acaba sendo um pouco de reflexo da utilização equivocada das pessoas jurídicas no mercado, né? Então, infelizmente, né, esses dias eu estava fazendo uma ação, tive que montar uma pirâmide para mostrar saía de uma sociedade de propósito específico e ela vinha assim, tinha umas 10 assim, não tem sentido, né? Mas enfim. Sim. Eu gosto, tá? Eu serei uma pessoa que vou me posicionar quando convidada dentro dessas discussões pró-transparência, porque existe uma função da social da empresa, e eu sou uma constitucionalista antes de tudo, né? Mestrado e doutorado. Então, acredito que devemos priorizar, inclusive nas nossas avaliações, o sistema, né, e a ordem econômica, como ela foi pensada e como ela deve ser, e incentivar e adequar as nossas condutas a esse sistema, antes de pensar em interesses privados, patrimoniais e dessa má utilização, né, que concordo contigo, a gente vê muito, e faz parte da realidade, né, então a gente criou um sistema que se aproveitou dessas múltiplas PJs, um proveito privado, a gente tem, enfim, muitos ilícitos que acontecem e que gerou desconfiança entre as partes.
Então, nesse sentido, vejo nesse anteprojeto tudo que diz respeito a essa publicização, uma preocupação de incentivar uma maior, eu nem vou entrar nos princípios, mas transparência e incentivar, no final do dia, relações de confiança, porque realmente é bem Exatamente. complicado. Às vezes a gente Exatamente. passa horas para identificar quem é o real empresário das relações. Exatamente. Perfeito. Muito Obrigada, viu? obrigado, Diana. Eu que agradeço. E, bom, até a próxima. Um beijão para todo mundo aí da Casa Norma. Muito Tchau, gente. obrigado. Muito Tchau, obrigada. tchau.